Nessa parte do curso, nós vamos investigar novamente o valor da informação estocástica e as relações entre o Latency Solution, a Expected Value of Perfect Information, e tentar encontrar maneiras de situar a necessidade de resolver um problema estocástico a partir dessas grandezas, né? A partir do valor da solução estocástica e a partir do valor esperado, né? da informação completa, né? Basicamente, essas grandezas elas nos permitem dizer o quão importante é resolver o problema estocástico em detrimento de resolver uma versão determinística que aproxime esse problema. A questão que é fundamental é que para ter essa informação sobre essas grandezas, a gente precisa do valor do recourse, né? A gente precisa do valor dessa quantidade, que é o recourse problem, né? Então, ao final desse conjunto de aulas, nós vamos conseguir montar um esquema que vai nos produzir algumas desigualdades que vão nos permitir limitar superiormente essas grandezas sem necessariamente resolver o recourse problem. Então, se essa desigualdade for muito folgada, se ela for muito... ela vai nos indicar uma certa folga que sugere a necessidade realmente de resolver esse recourse problem, né? Então, vamos lá. Bom, o fato é o seguinte, já deve ter ficado claro para todo mundo que os problemas de programação estocástica são problemas que não são baratos serem resolvidos, eles são computacionalmente bastante caros, né? Mesmo casos mais simples, que são os problemas de programação lineares estocásticos, com 2 estágios, são problemas muito caros de ser resolvidos, porque eles envolvem, na sua versão determinística equivalente, muitos cenários, muitas variáveis, e então é comum que se tente encontrar uma maneira alternativa mais barata para evitar resolver esse problema estocástico e incorrer nesse custo, né? Quais são as alternativas mais baratas? Bom, você pode pensar num problema determinístico que seja formulado a partir da expectativa das variáveis aleatórias, a gente já viu isso, né? E quando a gente faz isso, a gente calcula essa grandeza aqui, ó, que é o expected value, né? Uma outra maneira corresponde a resolver vários problemas determinísticos, né? Cada um deles formulado para um conjunto de cenários possíveis e então aplicar alguma regra heurística para combinar esses cenários e tirar alguma informação a partir disso, né? Então a questão que se coloca, que é o objeto de estudo desse conjunto de aulas, é o seguinte: essas soluções, né, por meio dessas alternativas, né, de variações dessas alternativas, elas são de boa qualidade? Ou elas são absolutamente imprecisas e desinformadas, né? Então a resposta para isso vem naturalmente do estudo dessas grandezas, né? Do Expected Value of Perfect Information e o Value of Stochastic Solution, né? A questão central é que para calcular essas grandezas a gente precisa disso aqui, tá? Então primeiro nós vamos restabelecer relações entre essas grandezas e posteriormente nós vamos tentar encontrar maneiras de inferir a necessidade de resolver, né, esse problema sem necessariamente ter o RP. Essa que é a ideia. Vamos então revisar rapidamente esses conceitos principais, o Expected Value of Perfect Information sendo o primeiro deles, e nós vamos assumir então que o problema que está sendo resolvido é um problema de minimização. Isso vai ser importante para a gente posicionar as desigualdades que nós vamos gerar. Então, como de costume, a incerteza vai ser representada por um vetor xi de variáveis aleatórias, e para um dado que se pertencente a um suporte, meu desejo então é minimizar essa função. Eu tenho a parcela do custo de primeiro estágio, mais a minimização referente a segundo estágio. Para um x fixo, um xi fixo, uma realização fixa, eu quero minimizar essa quantidade aqui. Então essa é a definição do problema que se coloca. Outras hipóteses que eu vou assumir. Toda realização possível no suporte é tal que existe uma interseção entre o conjunto de viabilidade de primeiro estágio, o K1, e o K2 de xi, né? Então, para toda realização possível desse vetor de variáveis aleatórias, isso se verifica. Porque se isso não acontecesse, para um determinado xi pertencente ao suporte, se isso não acontecesse, qual que seria o valor desse z?
deste z seria mais infinito, né? Então isso aqui não é uma hipótese aceitável para um problema de programação estocástica, né? Porque você está dizendo o seguinte, que existe um determinado cenário, uma determinada realização da grandeza estocástica, que o seu problema de programação estocástica ele é inviável. Então eu estou essencialmente garantindo que para qualquer cenário que aconteça, para qualquer realização dessas grandezas estocásticas, eu consiga uma ação de recurso que me gere um custo finito. E para uma determinada realização que se x barra de que se é a solução ótima desse problema que está colocado aqui para esse que se que pertence ao suporte, né? Então, x barra de que se é alguém no argmin desta função z de x de que se. Essa aqui é a ideia. Então, recuperando os conceitos que nós vimos, quem é o valor do recourse? O valor do recourse é a minimização, né? É o mínimo em x da expectativa em que se de z de x de que se, né? Então aqui eu estou tomando a minimização na expectativa desse vetor de grandezas aleatórias aqui, né? Eu estou encontrando um vetor x que minimiza essa expectativa. Por outro lado, a outra grandeza que nós já vimos também, que é importante para o cálculo da Expected Value of Buffer Information, é o Latency Solution. O que é essa Latency Solution? Agora é a expectativa em si da função objetivo ótima para cada realização se possível, né? Então a diferença aqui é que eu estou tomando uma decisão de primeiro estágio e esta medida aqui minimiza a expectativa desse custo para uma decisão de primeiro estágio apenas. Aqui nós estamos considerando o seguinte: para cada realização possível da incerteza, estou reagindo de forma ótima a essa expectativa e estou tomando a expectativa, estou reagindo de forma ótima a essa realização da incerteza e estou computando a expectativa dessa função objetivo ótima. Então aqui, na verdade, eu tenho uma decisão ótima, x barra de que para cada si pertencente ao suporte. E este custo, né, de z x barra de que se para que se este é que eu estou tomando a expectativa, né? Então essa aqui é a ideia, conceitos que nós já vimos. Então o Expected Value of Information, caso de minimização, é dado por essa diferença aqui, o recourse menos o Latency Solution, né? E o que ele mede? Ele mede quanto que um tomador de decisão racional se disporia a pagar no máximo, né, por uma informação completa e precisa do futuro. Isso não significa que o espaço de probabilidades do futuro, a função de densidade de probabilidades associado a esta grandeza aleatória, vai mudar. Para a distribuição considerada, quanto que valeria eu ter certeza do que vai acontecer a cada instante de tempo, né? Eu tô hoje, vou tomar decisão hoje, eu espero até amanhã para tomar a decisão com a incerteza revelada. Essa é a ideia do latency. E o expected value então mede esse valor, quanto eu me disporia a pagar por essa informação completa, perfeita sobre o futuro. O outro conceito importante que nós também já trabalhamos é o valor da solução estocástica, né? Então eu vou designar por psi barra a esperança da variável aleatória. Isso aqui é a variável média, né? É a média desse vetor de variáveis aleatórias. E nós designamos então o EV como o mínimo, né? O valor da função objetiva, estou minimizando em x, para um cenário, para um problema determinístico formulado a partir dessa expectativa. Então esse problema aqui é um problema determinístico, né? Formulado para
xi igual a xi médio. Então isso me dá essa expectativa. E me dá um vetor x barra de xi médio. Esse cara é alguém que minimiza essa quantidade aqui, ó. E ele é utilizado para calcular o expected value of mean solution, que é a expectativa em xi desta função objetiva. Para cada possível realização da variável aleatória, com esta decisão de primeiro estágio fixa, eu resolvo esse problema aqui. Então agora, para esse cenário xi, para essa realização xi, com essa decisão fixa, enquanto a decisão de segundo estágio ótima, e integro isso pela distribuição de probabilidades. Então me dá o expected value of a mean solution. E então a solução, o valor da solução estocástica, minimização, é essa diferença, é EV menos o RP. Bom, o que é esse EV mede? Ele mede o desempenho da solução do problema determinístico formulado para essa expectativa da variável aleatória. Aqui é x de xi e não x de x barra. Né? Isso aqui é x de xi barra. Expectativa, ele mostra o desempenho desta solução aqui. Quando o desempenho é muito bom, esse VSS, né, ele é muito pequeno, essa quantidade aqui, ó, é próxima do RP. Né? Então, resolver o problema estocástico ou resolver o problema determinístico formulado pela solução de primeiro estágio para a expectativa da variável aleatória é mais ou menos equivalente. Essa aqui é a leitura da interpretação dessa grandeza VSS quando ela é pequena. O primeiro conjunto de desigualdades que nós vamos colocar é a seguinte: o valor da wait and see solution ele é limitado superiormente, estou tratando aqui do problema de minimização, pelo valor do recourse problem, e esse recourse problem é limitado superiormente pelo expected value of mean solution. Né? Então vamos primeiro discutir a demonstração desse resultado aqui. Né? Na verdade, isso é razoavelmente óbvio que esse resultado vale. Né? Por quê? Bom, vamos formalizar a prova. Vamos designar por x estrela a solução do RP. Então x estrela é uma solução ótima para o recourse. Bom, se eu tomar uma determinada realização no suporte desse conjunto de variáveis aleatórias, o que eu tenho pela otimalidade dessa solução aqui, ó, né? Para este cenário, para essa possível realização. É claro que, bom, este daqui, é claro que z, né, de x barra de xi é menor ou igual a z de x estrela de xi. Por quê? Porque esta solução aqui, ó, é uma solução que, claro, é válida para esta realização. Por outro lado, esta solução aqui, ó, ela é a ótima para esta realização, pela definição dessa solução. Né? X barra de xi é a solução ótima do problema formulado para esta realização da variável aleatória. Então, pela otimalidade dessa solução e pelo fato de que essa daqui é simplesmente uma solução viável para aqui, a gente tem o primeiro lado da desigualdade. Né? Essa aqui é uma solução, perdão, essa aqui é uma solução x estrela, uma solução viável para o problema se essa realização que se for observada. Agora, para terminar a conclusão e mostrar esse lado aqui da desigualdade, basta agora a gente tomar a expectativa, né, em que se dos dois lados. Né? Então, essa expectativa é menor ou igual a essa expectativa. Então, isso prova o primeiro lado da desigualdade, a desigualdade do lado esquerdo nessa informação que está colocada. Nós vamos lembrar que a solução x estrela é ótima para RP, enquanto a x barra de xi barra é apenas uma solução viável para RP. Então, essa solução aqui, ó, x barra de xi barra, é uma solução de primeiro estágio fixa obtido para o cenário médio. É a solução do EV.
quando eu utilizo essa solução no problema no recourse, ela é viável para todos os cenários no recourse. Mas ela é apenas uma solução viável para o problema recourse. A solução ótima do recourse é x estrela. Então, pela otimalidade da x estrela, necessariamente essa quantidade aqui, essa desigualdade, o lado direito aqui nessa informação está sendo preservado. O valor do recourse é menor ou igual ao valor dessa solução média se considerada para todos os cenários, né? Quando eu considerar essa expectativa, né? Essa desigualdade aparece, porque x estrela resolve de forma ótima essa, e essa daqui é apenas uma solução viável para o problema recourse. Bom, quando o valor da solução média é igual ao valor esperado dessa solução média, né, que matematicamente corresponde a igualar o valor, essas duas quantidades aqui, né, eu formulo o problema determinístico com que se barra, resolvo, isso aqui me dá um valor, e agora eu uso essa solução de primeiro estágio, que foi o minimizador dessa quantidade, e tomo a expectativa do problema de otimização agora, né, resolvendo o problema de segundo estágio para esse de primeiro estágio fixo, né? Então, eu tomo essa expectativa em si para isso fixo. Quando isso aqui é igual, né, essas duas quantidades são iguais, e pela desigualdade que nós discutimos no slide anterior, essas duas quantidades tornam-se idênticas. Bom, uma condição que é óbvia, né, para que isso aqui aconteça, né, quer dizer, suficiente para que isso aconteça, mas ela é óbvia, é que essa solução de um problema formulado para um determinado xi seja independente do xi, né? Ou seja, a solução ótima ela é insensível aos cenários, né? Nesse caso, né, essa solução ótima para um cenário ou para um cenário médio fornece o mesmo resultado. Então não há necessidade de você resolver o recourse problem, né? O problema é que isso é muito raro de acontecer, né? Você ter uma solução ótima que varia pouco ou nada, né, com os cenários. Então, em função disso, uma possibilidade que a gente na programação estocástica discute é a relação entre esses dois valores, né, e as classes de problemas para as quais esses valores sejam pequenos. E a gente começa essa discussão ilustrando um caso, né, em que o expected value of perfect information é zero, mas o valor da solução estocástica é diferente de zero. Então o problema, exemplo está colocado aqui, né? Nós desejamos então encontrar, nós temos as restrições de primeiro estágio puras, né? E temos aqui a parcela de primeiro estágio na função objetivo mais a parcela de segundo estágio aqui, está faltando uma chave aqui. Muito bem, então o que é essa formulação aqui? O que nós desejamos é minimizar essa quantidade z, né? Então, o que essa função aqui está me dizendo? Bom, primeira observação importante, o que essa restrição está me dizendo? É que essa variável y2, essa soma y2 mais menos y2 menos, corresponde originalmente a essa restrição aqui, ó, y1 igual a incerteza, né, a variável aleatória, mais x1 primeiro estágio menos 2x2. Para garantir que essa restrição sempre será satisfeita, a despeito de qual seja a incerteza, de qual seja a decisão de primeiro estágio, nós colocamos aqui um recurso simples, né? Uma forma de recurso simples, que é introduzir uma variável artificial, como nós fazíamos na fase 1 do método simplex. Então nós incluímos aqui uma variável que pode ser tanto negativa quanto positiva,
que é a diferença de duas quantidades não negativas. Então essa restrição aqui fica escrito desse jeito: y1 mais y2, sendo que y2 é dado por essa quantidade aqui, a diferença de y2 mais por y2 menos, né? E além disso, a gente tem essa restrição aqui, uma restrição pura de segundo estágio: y1 é menor ou igual a 2 e o vetor y é maior ou igual a 0. Então, sempre que possível nesse segundo estágio, nós vamos tentar alocar y1 tão pequeno quanto possamos e y1 preferencialmente menor do que y2, porque o custo de violar essa restrição, né, ou o custo de atribuir alguma quantidade positiva para y2, seja na parcela y2 mais ou na parcela y2 menos, né, completando ou reduzindo o lado esquerdo aqui dessa restrição, é maior, o custo de y2 é maior na função objetivo, né? E nesse primeiro caso, nós vamos considerar uma distribuição em que a variável aleatória, que aparece aqui nessa restrição, ela modela a incerteza no lado direito dessa restrição, ela assume uma distribuição que é uniforme no intervalo 1, 3, de forma que o valor médio dessa quantidade é o psi igual a 2, né? Então, o que nós podemos concluir aqui sobre a solução ótima desse problema? Para um x1 pertencente a K1, o que é o K1? O K1 está colocado aqui, ó. O K1 é o conjunto dos x que satisfaz esse conjunto de restrições aqui. Então, K1 garante que x1 mais x2 é igual a 1 para x não negativo. Então, é isso que K1 significa: x maior ou igual a 0, x1 mais x2 igual a 1. Então, para isso acontecendo, né, se essa quantidade aqui, ó, se essa quantidade que está aqui, ó, o que é essa quantidade aqui? Que si mais x1 menos 2x2, que é exatamente esta quantidade aqui, ó. Se isso aqui ficar entre 2 e 0, nós vamos atribuir tudo a y1. É a decisão ótima de segundo estágio. Então, o y1 recebe exatamente essa quantidade aqui, desde que essa quantidade esteja entre 0 e 2, que é o limite inferior e o limite superior para y1. E nesse caso a gente atribui y2 como 0, porque o custo de y2 é 10, o custo de y1 é 1. Porém, se isso aqui passar de 2, né, se a gente passar desse intervalo aqui, ó, de 2, a gente atribui tudo que a gente pode a y1, que é 2, e a diferença, né, a gente atribui a y2. Por outro lado, se isso daqui for menor que 0, a gente atribui nada a y2 e y2 menos recebe essa quantidade. Então, substituindo esses valores, né, de y1 e y2 na função objetivo, o que a gente obtém então como valor ótimo dessa função, né, para essa escolha, são esses valores para cada um desses intervalos aqui que nós identificamos, tá? Isso aqui então resulta apenas de substituir esses valores aqui de y e de x, né? Nós obtemos uma solução agora, uma expressão do valor de z em função de x e em função do cenário. Bom, o que está acontecendo aqui então? Qual que é a leitura? Se nós pegarmos um ponto qualquer que seja viável para as restrições de primeiro estágio, ou seja, um ponto em K1, o que nós estamos dizendo é que x1 mais x2 é igual a 1. E essa escolha
resulta na seguinte conclusão. Vamos voltar aqui para o slide que agora está limpo da dedução do y estrela e do z. O caso mais conveniente do ponto de vista de custos ocorre quando o y2 recebe nada e o y no segundo estágio recebe alguma coisa porque o y2 recebeu nada, porque o custo do y2 é maior que o custo do y1. Então, nesse caso, a função objetivo ótima ela está nessa faixa aqui, ó. E como x1 mais x2 é igual a 1, o valor ótimo da função de z, o valor ótimo de z é 2x1 mais x2 mais xi, que é 2 mais xi. Para os demais intervalos, né, para esse tudo aqui, o valor de z, de x, de xi é maior ou igual a essa quantidade. Por quê? Porque nesses casos o y2 assume uma quantidade diferente de zero e a função objetivo se descola então desse valor que é um limite inferior. Então, a moral da história até agora é que para y2 igual a zero, z está no mínimo, e para y2 diferente de zero, essa quantidade aqui é um limite inferior para z. Bom, o que a gente pode observar também? Que qualquer ponto em K1 resolve esta condição, é uma solução ótima para esse problema 6, para essa faixa aqui, ó, né, que pode ser reescrita substituindo o x1, o 2x2 por 2 vezes 1 menos x1. Então, desde que eu garanta essa quantidade aqui, ó, 2 menos 3x1 menor ou igual a xi menor ou igual a 4 menos 3x1, eu estou garantindo que um ponto x pertencente a K1 resolve de forma ótima o problema 6. Então, vou mostrar um caso de um determinado ponto que garante isso para qualquer valor de que, como a gente mencionou, segue uma distribuição uniforme contínua, né, entre 1 e 3. Então, esse ponto aqui, x1 igual a 1 terço e x2 igual a 2 terços, ele garante isso. Por quê? 2 menos 3, 1 terço. Isso aqui é 2 menos 1, é 1. Menor ou igual a xi, menor ou igual a 4 menos 3 vezes 1 terço, dá 3. Então, é exatamente a faixa de valores que a gente está considerando. Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto x, ele é um ponto que resolve de forma ótima o problema 6, independentemente do valor de xi. O que a gente está dizendo aqui? Me entrega algum xi nessa faixa, que esse ponto aqui é um ponto que resolve de forma ótima o problema, né? Por que isso aconteceu? Porque a gente deduziu disso aqui, ó, qualquer x que garanta que o intervalo da condição y2 igual a zero se aplique, é um x ótimo para o problema. É um x de primeiro estágio que resolve de forma ótima o problema estocástico. Então, essa é a primeira observação. Porém, para outros intervalos aqui, ó, nós temos também soluções ótimas adicionais aqui, ó. Para o intervalo xi de 2 a 3, 0, 1 resolve de forma ótima esse problema se o xi cair na faixa de 2, entre 2 e 3. Ou 1, 0 resolve de forma ótima para o xi igual a quantidade igual a 1, limite inferior desse intervalo ali. O que eu estou mostrando aqui? Estou mostrando soluções ótimas alternativas, que isso faz com que a gente obtenha essas grandezas EVPI ou VSS iguais a zero, que é o caso que a gente vai ilustrar. Então, olha só, se eu tomar esse ponto 1 terço, 2 terços, como o ponto ótimo para qualquer xi,
eu chego à conclusão que o valor da solução, o latency e o recourse, são iguais a 4. Então, vamos discutir isso aqui. Bom, nós já sabemos então que esse ponto x1 igual a 1/3 e x2 igual a 2/3, ele resolve o problema recourse. Por quê? Porque para qualquer valor de xi pertencente a esse intervalo 1, 3, ele joga minha função z no mínimo dela. O que falta fazer? Falta calcular então quanto que vale essa quantidade. Quanto que vale essa quantidade? Então essa é a integral de 1 a 3 dessa função que é 2 mais xi, vezes a distribuição de probabilidades, que é uniforme, então a função densidade, que é 3 menos 2, 3 menos 1, inverso de 3 menos 1, de xi. Quanto que é isso daqui então? Isso aqui é 1 meio vezes a integral de 1 a 3 de 2 mais xi d de xi, que é igual a 1 meio vezes 2 xi mais xi ao quadrado sobre 2, isso aqui de 1 a 3, que é meio vezes 2 vezes 3 mais 9 meios menos 2 menos 1 meio. Então isso daqui é 1 meio vezes 6 menos 2, 4, 9 meios menos 1 meio mais 4, isso aqui é 1 meio de 8, que é igual a 4, que é o que está colocado aqui, ó. Então essa é a primeira parte do problema, é a parte que mostra que o valor do recourse é exatamente 4. O que falta mostrar agora? Falta mostrar que o valor do latency também é 4. E por que isso é verdade? Isso é verdade pelo seguinte: para cada realização possível que eu tomar de xi no intervalo de 1 a 3, a decisão ótima para esse valor de xi pode ser escolhida como 2, 3, o que me joga nessa faixa de intervalo, nessa faixa de valor da função objetivo. Então a decisão ótima para cada xi continua sendo 1/3, 2/3, o que me sempre joga aqui na função objetivo, no z de x de xi. Agora a questão é que eu vou integrar a mesma função para obter o latency. Então o latency nesse caso é exatamente dado pela mesma integral. Por essa razão que o latency e o recourse nesse caso são iguais a 4. E consequentemente o valor esperado da solução, o expected value of perfect information, que é essa diferença, é 0. Agora nós vamos verificar que o valor da solução estocástica para esse exemplo é diferente de 0. E isso decorre da existência de múltiplas soluções ótimas para o caso em que se vale exatamente a esperança na distribuição uniforme de 1 a 3, que é 2. Então, quem é o valor médio aqui nosso da variável aleatória? No caso do intervalo uniforme de 1 a 3, é 2. Agora, o x barra de xi barra pode ser escolhido, por exemplo, como o ponto 0,1. Está aqui, ó. Por quê? Porque nós mostramos que 0,1 também é ótimo para o meu problema se o intervalo, se a realização xi estiver no intervalo de 2 a 3. O 1/3, 2/3 é ótimo para todo o intervalo de xi entre 1 e 3. Agora, o 0,1, ele também é ótimo se o xi estiver no 2, entre o 2 e o 3, que é o caso da esperança média. Então, para resolver este problema de calcular o expected value of mean solution e, consequentemente, o value of stochastic solution, nós vamos considerar que a solução que está sendo replicada sempre no primeiro estágio é a solução
0, 1, e não a solução 1/3, 2/3, por exemplo. Né? É uma escolha válida, porque ele resolve o problema determinístico formulado para a esperança média. Então, como que nós vamos decompor o problema aqui para calcular esse EEV? Esse EEV, então, ele vai ser decomposto em dois pedaços. Né? A esperança para psi menor que 2 e a esperança para psi maior ou igual a 2. Então, o que nós vamos verificar? Que para o caso psi menor que 2, e para o ponto que nós escolhemos, que é o ponto 0, 1, nós estamos nessa faixa aqui, ó. Então essa função aqui, ó, é a função que vai me fornecer a expressão a ser integrada com o cálculo da esperança para psi menor que 2. Então essa é a primeira parte que nós precisamos calcular para o cálculo do EEV. Então está aqui, ó, essa é a primeira parte. E para o cálculo da esperança de psi maior ou igual a 2, nós caímos exatamente neste caso aqui, ó. 0 menos 1, 0 menos 2, que psi menor ou igual a 2. Então, para essa faixa aqui, ó, quando psi é maior ou igual a 2, quando psi é maior ou igual a 2, o que nós temos? Nós temos psi mais 0 menos 2 menor ou igual a 2. Então, psi menor ou igual a 4. Como essa daqui vai de 2 até 3, é exatamente essa faixa aqui de psi menor ou igual a 4. Então, a função que nós vamos integrar é 2 mais psi. Que está aqui, ó, 2 mais psi. Então, fazendo essas continhas, a esperança, o valor esperado da solução média é 6,75. Então, o valor da solução estocástica é diferente de zero, pois ele é a diferença de EV e o recourse, então é 2,75. Então, a existência de solução ótima múltipla, nesse caso, tornou o VSS diferente de zero, porém, a gente tinha o EVPI igual a zero. Por quê? Porque eu tinha uma solução ótima, independente, insensível ao valor de psi. Qual que era a solução insensível? O 1/3. 1/3, 2x1, x1 igual a 1/3, x2 igual a 2/3. Essa solução ela varia para qualquer valor de psi na faixa de 1 a 1/3. Então, o valor esperado da solução perfeita, né, da informação perfeita, era zero nesse caso. Bom, como o nosso exemplo difere do anterior apenas pelos valores admissíveis da variável aleatória, nós já temos calculado o valor de z de x de psi, de forma que a gente pode então calcular qual é o conjunto de soluções ótimas para cada possível realização dessa variável aleatória nos valores que forem informados, né? 0, 3 meios e 3. Então, o que nós observamos aqui? Que quando o psi é zero, quais são as faixas observadas aqui? Ó? O mínimo ocorre aqui, né? O mínimo é sempre aqui, porque o y2 aqui é zero. Então, x1 menos 2x2 menor ou igual a 2 maior ou igual a zero é o correspondente quando o psi é zero. Né? Eu quero que esteja aqui a minha solução. Né? Então, x1 menos 1 menos x1 menor ou igual a 2, maior ou igual a zero. Então, x1 menos 2 mais 2x1 menor ou igual a 2, isso aqui maior ou igual a zero, e 3x1 maior ou igual a 2, então x1 é maior ou igual a 2
terços. E claro que x1 é menor ou igual a 1, porque é uma condição de primeiro estágio. Então, a decisão ótima quando o xi é zero é pegar qualquer x1 aqui e o complemento x2 é 1 menos x1. Então, está aí ilustrado o caso xi igual a zero. Xi igual a 3 meios segue raciocínio semelhante. Então, xi igual a 3 meios mais x1 menos 2, 1 menos x1. Isso aqui é 3 meios mais 3x1 menos 2. Então, 3x1 menos meio. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 2. Então, 3x1 tem que ser maior ou igual a 1 meio. x1 então tem que ser maior ou igual a 1 sexto, que está aqui. E, por outro lado, 3x1 menor ou igual a 2 mais 1 meio, que é igual a 5 meios. Então, a x1 menor ou igual a 5 sextos, que completa o outro lado. A mesma coisa a gente faz para o caso que xi igual a 3. Né? Então, agora, diante disso, eu tenho condição de calcular, né? Uma vez que esses valores estão determinados aqui, ó, eu tenho condição de calcular qual que é o valor, né, da expectativa, da variável aleatória eu já sabia, perdão, o valor esperado da solução média, né? O valor da solução média, perdão, o que eu estou calculando aqui é o valor EV. Eu vou calcular agora aqui o valor EV. Então, para o valor de xi igual a 3 meios, né, que é um dos cenários, porém é também o valor médio, né, porque então nós podemos pegar, por exemplo, alguém aqui, ó, 2 terços, x1 como 2 terços, né, 2 terços é maior ou igual a 1 sexto e é menor ou igual a 5 sextos. 2 terços são 4 sextos, né? Que é menor ou igual a 5 sextos. Então, essa solução, para a solução média, uma solução de primeiro estágio que resolve esse problema é o 2 terços, 1 terço. Com essa quantidade, a gente calcula o z correspondente a ela, que é 3,5. Né? Então, uso essa solução agora para calcular o valor esperado. E uso a solução para calcular o valor esperado para cada uma das realizações. Né? Claro que agora eu vou ter que encaixar o valor de x que eu escolhi, o valor que xi considerado, em uma dessas funções aqui, a que for pertinente, né, para o caso, para a combinação de xi e dessa solução de primeiro estágio fixa, x1 igual a 2 terços, x2 igual a 1 terço. Né? E uma observação que é importante aqui, que já ilustra o que a gente deve esperar, que é o seguinte: não há interseção entre os 3 intervalos aqui. Ó. O primeiro, a solução ótima, é x1 de 2 terços a 1. Para o segundo intervalo, é de 1 sexto até 5 sextos, que é um pouco maior que 2 terços. E o terceiro intervalo é de 0 até 1 terço. Então, existe intervalo entre esses dois, mas não existe intervalo entre os 3. Ou seja, não existe uma solução x que seja ótima independentemente do que se vislumbre. Então, por consequência, a gente deve esperar obter uma solução, um valor esperado da informação perfeita diferente de zero. Não existe uma solução de primeiro estágio que eu coloco lá e resolve a minha vida de forma ótima para qualquer cenário que aconteça dentro dos possíveis. Então, o Expected Value of Perfect Information, eu já devo saber que não deve ser, que deve ser diferente de zero, que é o caso que a gente está anunciando aqui, mas eu já estou colocando a questão da inexistência de solução ótima para toda a faixa de xi,
como o prenúncio de que o EVPI vai ser diferente de zero. Então, para calcular o valor da solução wait and see, basta a gente considerar para cada realização possível da incerteza, a variável que se em 0, 3,5 e 3, a gente resolve de forma ótima esse problema, né? Com as expressões que a gente já determinou, com as faixas de valores de x que a gente determinou no slide anterior, e a gente calcula a função objetivo, pondera pela probabilidade de cada um dessas realizações, né? Então a solução wait and see, nesse caso, foi a 3,5. Já o recourse problem, a gente resolvendo o problema recourse, que não está explícito aqui, a gente chega à conclusão que ele é 6,5. Então, qual que é o valor esperado da informação completa? É a diferença entre o recourse e a solução wait and see. Então, a gente já sabia, né, que seria diferente de zero. Então, nesse caso, realmente foi 3. E o valor da solução estocástica, né? Nós também calculamos que o valor da solução, que o EEV era, o EEV, pela nossa continha aqui, ó, ele foi 6,5, também foi 6,5. Então, o valor da solução estocástica, né, que é o EEV, que é EV menos o RP, nesse caso é 6,5 menos 6,5. Então, o valor da solução estocástica, nesse caso, é zero, porque o RP também é 6,5. Então, esse caso ilustra uma situação em que o Expected Value of Information é diferente de zero e o valor da solução estocástica, esse sim, é zero.